Adorar ao Senhor. Aleluia. Não sei se o meu fone está bom. Vamos ver se o fone está bom. Se está carregado. Glória a Jesus. Deixa eu ver. Vamos louvar 193. Deixa eu ver se é assim mesmo. Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis, pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele me intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. As dores findas no dia alegre da sua vinda, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comove
perdendo a calma. Não tenhas medo. Amém. Pai do Senhor, irmã Luciana, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Glória a Deus. Louvando ainda enquanto chega alguém, né? Ainda bem que chegou logo. Pra não começar muito tarde, né? E aí, gostou do modelo? Aleluia! Grandioso és tu, 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar o vívido esplendor. Relembro, Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. E quando eu penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhastes transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha, tá vendo? Canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E o Cristo amado meu voltando, vier do céu o povo seu buscar,
no lar eterno quero, jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Glória a Jesus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. E aí, Luciana, você deu uma lida no Salmo de hoje, 61. Salmo 61, isso aí vai me manter em pé, isso acordada. Café sem açúcar. Deve ser bom, né, não? Muito gostoso, né? Eu vi um vídeo de uma irmã e ela dizendo que pensava que gostava de café. Mas aí ela foi proibida de tomar o café com açúcar. Aí ela disse que quando tomou café, puxa, como o café é ruim. Aí foi quando ela descobriu que ela não gostava do café, gostava do açúcar que estava no café. Meu, assim sou eu, minha filha, enfrentando essa barra de poder de querer tirar o açúcar, para ver se eu melhoro mais o peso, né? Para melhorar também a condição de vida, né? Porque, como você sabe, estou passando por esse processo das injeções nas pernas e o médico quer que eu perca peso. E a única coisa que eu posso fazer, que já, assim, é tirar o pão, né? Que eu já tirei, não todos, né? Mas eu tirei 90% do pão e estou tentando tirar o açúcar. É difícil, mas estou lutando contra o açúcar. Aí hoje pela manhã ainda cheguei a comer um pão. Ainda cheguei a comer um pão. E agora de tarde eu comi 4 biscoitinhos doces. Não tomo suco. Aí como uma fruta na comida, mas sempre foi assim, né? Nunca tomei suco, nunca tomei refrigerante, assim. Já foi acho que foi mais de 5 anos que eu não tomo refrigerante. E suco no almoço também não. Mas aí durante a semana tomando uma aguinha com limão, fazendo exercício e parando para ver se eu baixo um pouco o peso. Então, vamos para o Salmo, né? Estou começando mais cedo, mas eu creio que a irmã Terezinha está no culto de homens e algumas irmãs que aparecem também, né? Que assistem, que acompanham. Deve estar também na igreja, no culto de homens, né? Ainda falta 7 minutos para terminar o culto lá, né? Mas aí eu estava querendo começar mais cedo, até para nós mesmo fica melhor, né? O que é que você acha? Começar a ler agora? Eu também, de vez em quando, eu me sinto assim, orgulhosa de mim mesmo, mas é difícil. É difícil, minha filha. Hoje mesmo eu comi um pão só com café. Hoje, eu sempre boto um ovo dentro, mas hoje eu não coloquei ovo, foi só o pão mesmo. E eu passei o dia todinho assim, para no dia que eu não lanchei e vim almoçar às 4 horas da tarde. Para no dia que eu não lanchei, que eu não comi alguma coisa, eu tomei um copo de chá, sem açúcar, e comi uma banana antes do almoço.
Então eu fui almoçar agora 4 horas da tarde comer outra banana no almoço. E agora estou tomando esse café para despertar mais, né? Tirar o sono, mas sem açúcar. E o chá que está me aguardando ali também é sem açúcar. Tem que se esforçar, né? Se quiser. Porque realmente a saúde está pedindo. Né? Não é não é por vaidade, né? Não é porque eu não me aceito com o meu corpo, que eu me sinto muito bem do jeito que eu sou. Mas em compensação as pernas, as canelinhas, né? Não tá aguentando peso, tá muito peso. Aí é o jeito de sacrificar, né? Vamos começar a ler, orando primeiro, né? Senhor eterno, amado Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, o Espírito Santo de Deus. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por nos ajudar. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, por nos conduzir. Obrigado, Jesus, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Por mais um sábado na tua presença. Obrigado, Jesus, por todos os benefícios que tem feito para conosco. Eu só tenho a agradecer, Senhor, por tudo. Toma a direção, Pai, deste trabalho, desta oportunidade de lermos a tua palavra. Se faz presente entre nós, nos ensina, porque eu mesmo, dependendo de mim, eu não sei de nada, né? Mas o Senhor é aquele que ensina, é o que põe a palavra na nossa boca, no nosso coração, que esclarece nossa mente. Então, Pai, eu peço a tua presença neste lugar e a tua ajuda em nome de Jesus. Deus bondoso e santo, é assim que eu oro, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Salmo 61. Deixa eu bem aproximar da Bíblia. É um salmo de Davi, escrito pelo rei Davi. Né? O salmo, na linguagem de hoje, o título, aliás, na linguagem corrigida, o título diz assim: Davi confia em Deus como seu refúgio. Na corrigida, na linguagem de hoje, deixa eu ver, diz assim: a segurança em Deus, né? Davi se sente seguro em Deus. E é assim que nós devemos nos sentir, né? Apesar de muitas das vezes a gente passa por situações que nos traz medo, que nos traz apreensão, a gente fica apreensiva, que nos traz nervosismo, né? Mas aí, isso não quer dizer que nós estamos em pecado por causa disso, né? Que nós somos seres humanos e o seres humano ele é limitado. Ele não é ilimitado como Deus, ele é limitado. Então, há momentos que vai nos deixar dessa maneira porque nós somos humanos, né? E de maneira nenhuma vou estar em pecado, porque estou me sentindo insegura, porque estou me sentindo, às vezes, passando por algum problema e está me trazendo medo. Não, porque a gente vê que os homens de Deus, lá no passado, que eram homens também muito mais fervorosos que nós, assim, buscaram ao Senhor e orar, né, como Elias orava, e o fogo do céu caía, né? Ele orou e para chover, e para não chover e não chover, depois orou para chover novamente e choveu, e ele era homem igual a nós, mas chegou um momento que Elias teve medo, que Elias fugiu, que Elias se recuou dentro de uma caverna. Isso não quer dizer que Elias estava em pecado,
É porque tem momentos que a gente realmente tá com a fé lá em cima, outra hora a gente tá com a fé lá embaixo, né? E isso é do ser humano, isso é do homem limitado, né? Mas o bom é que nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele nos compreende, né? Ele diz que sabe, ele conhece a nossa estrutura, né? O Salmo já diz, e ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Jesus mais ainda que nos conhece porque ele viveu aqui, viveu em carne como nós, passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Jesus só não fez pecar como nós pecamos, mas ele passou por tristeza, Jesus passou por um momento de angústia, né? Até parece um início de depressão, né? Porque ele como homem, não como Deus, mas como homem, ele sofreu, ele chorou, né? Ele chegou a sangrar, né? Nos seus olhos era sangue, a aflição era muito grande. Então Jesus passou por tudo isso, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, dormiu, como homem, né? Então ele nos compreende, é por isso que ele é o nosso advogado. É por isso que João diz que ele é o nosso advogado e está à direita do Pai, nos justificando. É desse jeito. Então, tem momento que a gente passa por medo. E o salmista aqui, ele faz uma oração a Deus, né? Uma oração muito profunda. No Salmo 61, né? Como o título da leitura diz assim, que Davi confia em Deus como seu refúgio, né? Alguns comentaristas dizem que Davi estava exilado, estava fugindo, distante de Jerusalém, fugindo por causa de Absalão. Outros dizem que talvez ele estava dentro da caverna de Adulão, né? E o desejo de Davi era estar em Jerusalém, no templo, né? Na casa de Deus. Ele anelava estar lá. Então o salmo começa assim, a oração de Davi. Deus, ouve o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o meu inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmo ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. O salmista, ele começa clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que ele atenda a sua oração. Isso não quer dizer que Deus não está ouvindo. Deus ouve nossas orações, Deus escuta cada uma delas, embora que muitas das vezes Deus não responda como a gente espera, mas ele responde. No tempo dele ele chega, no tempo dele ele está perto, né? Dentro do tempo dele, ele está bem pertinho de você, mas no tempo dele ele responde, né? Isso me fez lembrar das vezes que Ana subiu para orar, né?
para Jerusalém para orar. E o que é que acontece com Ana? Ana estava sendo perseguida por uma inimiga, né, Penina. Ana estava sendo praticamente humilhada pela sua rival, né? Mas ela chega no templo para orar, muitas das vezes com o coração angustiado. Mas chegou o dia da palavra dizer, então Deus lembrou-se de Ana, né? Mas quantas e quantas vezes Ana não orou? Quantas e quantas vezes Ana não subiu chorando, né? Porque Ana queria um filho. Ana queria, aleluia, ser mãe. E a Bíblia diz que foi o próprio Deus que fechou a madre de Ana. Ana não nasceu sem poder ter filhos, né? Agora esqueci a palavra. Ela não nasceu, mas ele fechou a madre de Ana, né? E Deus sempre tem um propósito para aquilo que ele faz, embora que doa em nós, né? Talvez Deus tenha feito isso porque não era o tempo, porque Deus tinha algo preparado para Ana muito maior do que Ana esperava. Ana esperava apenas ser mãe. Né? E Deus queria preparar Ana para esse momento, como Ana foi mãe de Samuel. Samuel não foi apenas um filho para Ana. Samuel foi o filho de Ana, sacerdote, juiz e o que mais? Profeta, né? Então Samuel veio preparado, Deus preparou algo para Ana muito maior, né? Os filhos de Penina, nenhum tem o seu nome, né? No estéreo, é isso mesmo. Nenhum dos filhos de Penina tem o nome dele lá, né? Nem a sua função, nem o que eles eram, nem o que eles deixaram de ser, mas o de Ana tem, né? O de Ana veio preparado. Então Davi aqui, ele clama que Deus atenda a sua oração, né? Mas aí talvez também não seja o momento de Deus dar resposta. Deus às vezes está esperando o momento certo para dar respostas, né, às nossas orações. Então ele está aqui, ele diz assim, ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Diante de muitas orações que Deus já tinha ouvido de Davi, talvez Davi tivesse com pressa desta oração, disso que ele estava apresentando ao Senhor, né? Então, desde o fim da terra, clamo a ti por estar abatido o meu coração. Aí um comentarista disse que Davi não foi homem de viajar para muito longe, de sair dos territórios de Jerusalém. Não, ele não foi, né? Aquelas perseguições que ele sofria de Saul, era assim, ele saía de um lugar e ia para outro, mas não era para lugar, para ir para muito distante. Mas ele aqui, quando ele fala assim, leva-me, não, como ele diz assim, desde os confins da terra, clamo a ti. Ele disse que não era porque ele estava distante geograficamente, mas ele estava no limite dele. Davi estava no limite dele. Eu estou clamando ao Senhor desde os confins da terra, né? Por estar abatido o meu coração. Né? Então, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Então o comentarista diz aqui, o Salmo 61, de 1 ao 8, este salmo pictórico, né, que eu não sei o que quer dizer isso, mas está aqui a palavra, usa 4 metáforas para representar Deus como um refúgio, né? Primeiro, a rocha. Rocha é refúgio de crente, né? Jesus é a minha e a tua rocha. Aleluia. É a minha e a tua rocha em qual nós nos abrigamos. No Salmo 40, ele diz assim,
que Deus tirou, o salmista diz assim, tu me tiraste de um lago de lodo, de um lugar escorregadio, né? E colocaste o meu pé em uma rocha. Firmaste os meus pés numa rocha. Então Deus, ele é a primeira metáfora que ele usa, né? Ele usa metáfora, então ele usa 3 pilares para mostrar que Deus é refúgio. Primeira rocha, né? Me leva para uma rocha. Aqui o 4, leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Quem é que é mais alto que nós? O nosso Deus, né? Nosso Senhor, aleluia. Nosso Deus poderoso, soberano, aleluia. Ele é nossa rocha eterna. Louvado seja Deus. Leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. A outro pilar que ele usa, outra metáfora, né? Uma alta rocha, né? Agora, a segunda, torre fortificada, né? O Senhor, ele é para nos refugiar. Primeiro, ele é uma rocha, ele agora é uma torre. Rocha mais alta do que eu. Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Torre é algo muito alto, né? Louvado seja Deus. E além de alto, é forte, né? Aí a terceira, uma tenda armada, né? Aí diz assim, a terceira na quarta, diz assim, é uma ave mãe com as asas abertas. Ele diz que se refugia nas asas de Deus. E ele diz, para isso eu acredito que não lembro qual é a cidade, não sei se é Jerusalém, acho que é. Ele disse que queria ser como uma galinha, né? Ele disse que para aquela cidade, né? E abria suas asas, né? Para acolher ela como se fosse um filhotinho. Então, ele diz aqui, eu quero me refugiar debaixo das tuas asas. A torre forte, habitarei no teu tabernáculo, né? Para sempre. E abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, né? E ele se abriga no lugar seguro do lado do coração de Deus, do peito, né? A Bíblia diz que isso também representa a arca, né? Também na arca tinha, né? Os 2 anjos com as asas abertas, né? Também representa a arca de Deus. Então ele diz assim, ele é refúgio, né? As 4 metáforas, refúgio, rocha, torre, né? E asas, né? Aqui eu vi 4. Refúgio, rocha, torre e asas, né? Aí do 12 não, o 12 não, o 5, isso. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, ele falando lá de trás, e deste-me a herança dos que temem ao teu nome. Ele falando do que Deus fez, né? Não está falando mais do presente. Deste, né? Ouviste os meus votos, né? Prolongarás os dias do rei e nos seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante, aleluia, permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, eu preservo. Então, o salmista, em primeiro lugar, o Salmo 61, fala sobre a confiança de Davi em Deus como refúgio.
Este salmo é uma oração de Davi, provavelmente escrita durante a fuga de Absalão. Ele fugindo de Absalão, apressado, expressando confiança em Deus como refúgio, rocha segura durante tempos de angústia e coração sobrecarregado. Davi estava com o coração sobrecarregado, angustiado, né? Porque não era qualquer um que estava perseguindo ele. Não era qualquer um que estava querendo tirar o seu trono. Não era um inimigo distante, né? Que até já foi dito nos outros salmos, né? Alguns outros salmos que a gente leu, né? E quando fica até mais fácil quando se luta contra um inimigo que não é de perto como ele estava vivendo naquele momento, né? Quando se vê um inimigo de longe, quando se vê uma pessoa distante a nos confrontar, é mais fácil. Mas quando se levanta um de dentro de sua casa, como se levantou esse filho de Davi, né? Para lhe perseguir, para querer tirar o seu trono, para tirar até os seus amigos, né? Ele estava tirando seus amigos, as pessoas que buscavam Davi, estavam ficando do lado de Absalão. Então ele clama com o coração sobrecarregado de dor, de angústia, de aflição, né? Muitas das vezes até de desesperança, né? Porque ele não tinha coragem de lutar contra Absalão. Como ele lutava, né, com as outras guerras que se levantou na sua vida e ele venceu, né? Mas contra o filho dele era difícil, né? Então, ele clama por proteção divina, pede para ser levado a um lugar mais alto e seguro e deseja habitar na presença de Deus. Então, isso quer dizer que Davi não estava em Jerusalém. Davi não estava na terra de Judá, que era a terra dele, terra do grande trono, né, de Deus, onde o trono de Deus estava, onde a arca estava. Ele estava distanciado. Então, o primeiro ponto que fala da leitura, que é do verso 1 e 2, clamor na angústia. Davi se sente no fim da terra, né? Isolado e abatido, né? Ele, com certeza, ele estava entre esses dois comentários de falar que ele estava, né, exilado, talvez ele estivesse fugindo, mas esse outro é mais certo quando diz que ele estava dentro de uma caverna, né? Então ele estava isolado, ele estava abatido. E ele clama, quando o seu coração está sobrecarregado, ele reconhece a sua necessidade de uma força superior. Ele reconhece que precisa da força divina. Aleluia. Então ele chega para Deus e ele faz essa oração com o coração aflito, né? Então, o segundo ponto, que fala da rocha mais alta, verso 2 e 3. Ele pede para ser conduzido a uma rocha que é mais alta do que ele, né? Um refúgio seguro, inabalável, que ele não consegue alcançar sozinho, destacando Deus como sua torre forte. Às vezes não acontece isso com a gente, né? Às vezes eu fico pensando assim, nos nossos dias, muitas das vezes a gente passa por uma aflição. Eu já passei por uma aflição assim, tão grande. E eu já contei isso a tu, Luciana, né? Foi na época dos meus filhos, das minhas filhas se desviarem. Era uma aflição, era uma angústia. Eu não gosto nem de me lembrar, mas era uma angústia tão tremenda, uma aflição tão tremenda, que eu dormia, às vezes, sentada. Assim, era aquela coisa, sabe?
Eu não sei como é que era, não. Era aqueles cochilos, não era dormir, era cochilo. E quando se levantava era assim, não podia ver um barulho, não podia ver alguém chamando na porta, não podia ver um carro parando na porta. Era aquela aflição, eu achava que era alguém que chegava com uma má notícia, alguma coisa assim. E eu passei por esse pedaço ruim. Eu passei, mas não passei sozinha. Eu sinto que Deus me conduzia nos seus braços naquela época. E hoje também, né? Mas quando eu lembro, eu digo, sozinha não tinha suportado, não. Sozinha não tinha conseguido passar por tudo aquilo que eu passei. E não foi só aquilo, né? Veio um conjunto, era como se eu estivesse num canto e tivesse vindo como é que se diz, pedrada de todos os lados, né? E você não sabe muitas das vezes nem de onde vêm as flechas, né? Era assim que eu me sentia. Mas aí quando passa, né? A gente acha que no momento que está passando, que não vai conseguir, que vai morrer e não vai conseguir. Mas aí de repente a gente quando passa, que olha para trás, a gente consegui, mas não foi eu sozinha. Eu não conseguiria sozinha. Então Davi sentiu assim, né, sobrecarregado, e ele reconhece a necessidade de uma força divina superior. Ele sabe que foi Deus que era Deus que conduzia, só Deus podia conduzir ele para um lugar seguro, só em Deus ele podia sentir segurança, poderia se sentir protegido, poderia se sentir abrigado, né? Então, a terceiro ponto diz assim, refúgio na presença de Deus. Refúgio na presença de Deus, que é o verso 4. Davi deseja viver no tabernáculo, que é a presença de Deus, e se esconder sobre a proteção de suas asas, buscando intimidade e segurança permanente, né? Confiança é o ponto 4, 5, 4, né? Confiança na resposta, que era o verso 5 e o 7. Ele tem certeza de que Deus ouviu a sua oração e lhe dará a herança daqueles que o temem. Porque Davi, apesar de tudo, Davi nunca desejou a servir outro Deus. Davi nunca desejou deixar Deus para servir a outro, né? Ele sempre honrou a Deus, apesar de muitas das vezes errar, muitas das vezes entrar por caminhos que não era o caminho que Deus desejava para ele, mas ele nunca foi desobediente ao ponto de deixar de honrar, de obedecer e de buscar ao Senhor, né? E isso agradou ao coração de Deus. E isso, Deus se agradou em Davi, né? Que a gente vê que muitos reis, né? Até Salomão mesmo, depois de Davi, né? Que o Senhor escolheu Salomão para construir o templo, porque o Salomão era filho de Davi, foi preparado justamente para aquilo, não tinha as guerras que Davi tinha, não tinha o sangue derramado que Davi tinha, né? Então ele preparou Salomão para tudo isso, mas quando foi já na idade alta, não foi na juventude de Salomão, mas da idade média já para o final das suas vidas, ele abandonou Deus por causa das mulheres que ele tinha e dos deuses que as mulheres dele serviam, né? Mas Davi não, Davi foi fiel a Deus até o fim, né? Até o fim. Então, compromissos de louvor, que é no verso 8, o salmo termina com uma promessa de cantar louvores a Deus continuamente, cumprindo seus votos de adoração. Então, a aplicação do Salmo 61 é um convite para buscar a Deus quando nos sentimos emocional ou espiritualmente esgotados. Né? Quando a gente busca se sentir emocionalmente ou espiritualmente esgotado, cansado, achando que já é o fim, que não aguenta mais, que não consegue mais, aí é que deve buscar mais ainda a Deus, né? Confiando que Ele é o abrigo seguro, mesmo em meio de problemas graves, né? A rocha pode ser entendida como Cristo,
E Ele é, né? Cristo é a nossa rocha fiel. Oferece estabilidade em meio de tempestades na vida. Então o Salmo 61 significa, né? A revelação da alma de Davi em um momento de exaustão e distância, né? A distância. Então a gente deve buscar ao Senhor. Muitas das vezes eu não entendo, cada cara tem os seus pensamentos, mas eu não entendo como é que uma pessoa, quando começa a passar por certa provação, tribulação, né? Conflito, vamos entender como, né? E muitas das vezes, em vez de se aproximar mais de Deus, muitas das vezes se afasta. Eu não sei, porque assim, quando os momentos difíceis que eu já passei na minha vida, eu não encontrava refúgio em outro canto que não fosse em Deus, né? É claro que tem momentos que você não sabe nem orar, tem momentos que você não consegue nem orar, e era isso que muitas das vezes eu não tinha palavra, muitas das vezes eu não, nem chorar, eu chorava, mas nem lágrima não tinha mais, mas eu me colocava nos pés da minha cama, ficava de joelho e disse, Senhor, deixa eu ficar um pouco aqui no teu colo, só um pouco, eu não tenho palavras para falar, não tenho nada para falar, mas deixa eu ficar aqui. E eu ficava de joelhos, aleluia, apesar de eu não falar, apesar de eu não dizer nada, mas quando eu passava aquele tempo ali que eu me levantava, já me levantava numa outra situação, né? Já me levantava com ânimo, né? Animada, já com aquela aflição, aquela angústia, muitas das vezes tinha passado, né? Sabe por quê? Porque muitas das vezes quando a gente se põe nos pés do Senhor, num momento como esse, num momento de angústia, ao ponto de não falar, mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele nos compreende, ele leva para Deus aquilo que a gente está sentindo, né? Aquilo que a gente está desejando falar para Deus e não consegue, o que muitas das vezes fica engasgado e a gente não sabe o que falar, mas o Espírito Santo que nos compreende, ele leva as nossas lágrimas, a Bíblia diz que é numa taça, né? E ele conta para Deus tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está sentindo, porque ele está dentro de você e ele sabe o que você passa. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, eu não entendo por que as pessoas se afastam de se aproximar mais. Ah, não tem força não para orar? Não tem força para falar? Não precisa, minha amada, não precisa, meu amado, falar. Porque Deus te compreende, apenas te posta diante dele. Se coloca de joelho diante dele. Procura um cantinho assim, ó, onde é que não possa estar de joelho, mas fecha teus olhos e se põe como se estivesse diante dele, diante do trono dele, assim, ó. E ele compreende, o bom é que ele compreende, o bom é que ele entende, o bom é que ele tem resposta na hora certa, o bom é que ele tem remédio para nossa dor, né? Tem o bálsamo, né? Que ele passa assim o bálsamo sobre a nossa vida e a gente se levanta diante da sua presença com mais força, com mais vontade de. A gente parece que quando a gente mergulha nos pés do Senhor, a gente está no fim, né? A gente diz, não estou conseguindo, aí se mergulha ali, e quando se levanta é como se ele tivesse dado uma injeção de força nas suas veias. E você se levanta com mais vontade, e agora eu vou me levantar, e eu vou lutar, e eu vou conseguir, eu vou vencer. É desse jeito. Então Davi fazia assim, Davi disse, me leva para a rocha, que é mais alta que eu. Quem é a rocha mais alta? É Jesus, Jesus é a nossa rocha. Jesus é nosso refúgio. Aleluia. Jesus é tudo em nossas vidas. Quem somos nós sem Jesus, né? Ele sem mim, ele é Deus. Mas eu sem ele eu não sou ninguém. E João disse que sem ele nada a gente pode fazer, né? Sem ele nós não vencemos, sem ele nós não somos ninguém. Sem ele nós não damos um passo para frente, nem para lado, nem para lado, nem para trás. Ele paralisa sem Jesus. Mas que a gente coloca ele como nosso amigo fiel, nossa rocha, como o salmista diz aqui no Salmo. Aleluia. Salmo 40 diz assim, ó. Tirou-me de um lago horrível,
de um saco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E depois que ele fez tudo isso, me colocou sobre a rocha, firmou os meus passos, aí ele trocou o meu linguajar. Sabe o que é isso? As palavras tortas, as palavras feias que tinha na minha boca, ele tirou e me deu um cântico novo. Eu cantava para o mundo, agora canto para Jesus. Eu louvo a Jesus como a gente começou iniciando, louvando os hinos da harpa, né? Que é hinos que falam ao nosso coração, são hinos espirituais, né? Não é todo louvor que Deus recebe, não, né? Mas tem aquele louvor que você começa a meditar em cada letra que você está dizendo, é como se você estivesse orando realmente ao Senhor. Então ele colocou na minha boca um novo cântico, né? Um hino ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aí o Salmo 91 diz o seguinte, aleluia, diz assim, aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, não é aquele que passa, não. Aquele que vai visitar, não. Não é aquele que vai fazer uma visita, não. É o que habita nos esconderijos do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Aí ele diz aqui, olha, aqui, o 4. Ele te cobrirá, vê o que o salmista disse? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo, aleluia, é proteção e broquel. Ele diz aqui, ó, debaixo das suas asas. Davi disse o quê? Aleluia. Foi o que Davi disse no Salmo 61. Veja o que ele diz. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Guiar-me-ei no oculto das tuas... Não. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Estarei seguro debaixo das tuas asas. Aí o salmista, ele continua dizendo no Salmo 91. Qual foi que eu li agora? 4. Ele te cobrirá com as suas asas. Olha, você vai se abrigar debaixo das asas do Senhor. Aí lá você pensa que ele vai ficar com essa... Aí ele abre as asas. Aleluia. Como a galinha faz para guardar os pintinhos, né? Protegendo dos gavião, protegendo das tempestades, protegendo da chuva, protegendo de tudo. E a galinha pega, pode ter 20 pintos, ela pega, abre as asas assim, ó, e vai se enfiando tudo debaixo. Deus está fazendo assim, ó, para você e para mim nesta noite. Ele está dizendo assim, ó, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás segura. A sua verdade é escudo e é broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 a tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque estás abrigado debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, este é o Salmo 61 de Davi. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de trazer algo que eu vi. Eu não sei se eu vou conseguir achar. Aleluia. Glória a Deus. Não, não é aí. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Luciana foi dormir. Aleluia. Glória a Jesus. Então aqui. Onde foi que eu deixei guardado? Estudo, só não foi aí não, acho que foi aqui. Não. Não sei se foi esse. Deixa eu ver se foi esse aqui.
Não, não foi isso. Deixa eu ver isso. Eu acho que também não foi. Jesus me mostra o sal, o que estava vendo agora também não é isso. Louvado seja Deus. Ah, tá aí, pensei que tinha dormido. Ô mulher, eu tinha guardado algo, mas eu não estou conseguindo abrir. Como que não? Hum. Então diz assim, ó, o salmo de Davi, mas não era esse aqui não. Do 5 ao 8, né? Do 5 ao 8, ô Jesus, como é? Salmo de Davi, do 5 ao 8, proclama a fidelidade do Senhor ao reconhecer, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste a herança dos que me temem, né? Com referência, Davi, não, não é esse não, não é esse não, tinha umas referências que eu guardei, mulher, e eu não estou conseguindo achar. Deixa eu ver se eu consigo, viu? Eu deixei aqui, era para ter anotado. Eu não anotei. Deixa eu ver se aí não é. Não é. Mas se não der, não tem problema não. A gente já leu, já viu o estudo, né? Graças a Deus. Graças a Deus que a gente já viu o estudo muito maravilhoso. Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso. Nós trouxe essa. Deixa eu ver se é isso. Oh, Jesus, estava tão. Eu guardei. Não, mas não é esse mesmo. Tem algumas referências tão marcantes, tão boas. Eu não consegui guardar, então fica para a próxima. Para não ficar muito estendido esse vídeo, né? Não ficar muito estendido. Eu tinha marcado, eu tinha guardado algo, mas ficou muito longo. Aí eu saí apagando, apagando, apagando. Aí pronto, agora eu não sei onde é que tá. Mas do review. Bora, abra. Jeremias também não é não. Então deixa para a próxima. Não encontrei, Lu. É uma pena. Era algo muito marcante. Eu gostei muito de estava dando uma estudada. Eu não consegui guardar. Hum, não é isso. Então vamos terminar, vamos orar. Vamos orar. Você está com sono, Lu? Você está dormindo? Cochilando, como foi teu dia? A gente guarda uma coisa quando pensa que não esquece, não sabe onde guardou. Deixa eu ver se é isso. Não, não é, não é. Orar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus fez, Deus faz, e vai continuar fazendo. Nosso Deus é maravilhoso. O salmista mesmo diz, a gente precisa se abrigar nessa rocha, a rocha chamada Cristo, né? Não deixar que as dificuldades
aflições da vida venham nos afastar, mas nos aproximar mais ainda do Senhor. Né? É isso que a gente precisa entender. São referências do Novo Testamento. Acho que eu perdi mesmo. Explicação. É a explicação de Salmo, mas não foi assim não, Jesus. Mostra tudo, mulher, a referência do Velho, do Novo Testamento. Eu tinha guardado. Aí o que aconteceu? Perdi. Perdi mesmo. Fica para a próxima vez. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Louvado e exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Tá tranquila? Então fala alguma coisa, mulher, tu fica muito em silêncio. Quando tu fala, eu aprendo também. Até a palavra aqui, Deus falando aqui, ó, e a gente, uma falando com a outra. Incentivando, né? Como é que diz? Interagindo. Interagir, Lu, tem que interagir. Só Jesus na causa. Esse também não é, esse aqui foi o primeiro. Estudando como da segurança, será que foi esse? Não. Deixa eu ver se foi. Porque eu botava o mouse em cima e o mouse abria o versículo que eu queria ler, entendeu? Mas aí eu não tô achando. Mas é tão bom quando a gente. Deixa eu ver se é. Não, isso aqui é vídeo. O vídeo não dá. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz e apaguei. Não dá certo. Vamos orar. Eu procurei de um canto para outro, não estou achando. Não é que pode um negócio desses quando eu esquecer. Eu pensei que tu tinha ido para a igreja, mas tu não foi não. Não pode, né, mulher? Ainda não, né, Lu? Da Batista Redenção também tem algumas explicações aqui. Eu não fui o único a me beneficiar de uma recordação. Davi, em um momento de crise, manteve a esperança ao olhar para o passado. O Salmo 61 mostra uma sequência de considerações de Davi diante de uma crise que ele atravessava. Não há título no Salmo que nos ajuda a identificar o momento histórico que ele estava inserido. Né? Isso normalmente nos ajuda a compreender cada frase proposta pelo escritor. Contudo, o próprio texto deixa escapar algumas situações de salmista, sabendo que Davi estava abalado, verso 2, pelo risco que corria, risco de perder o trono, de perder a vida, e no contexto Davi atravessava 3 momentos de uma progressão que o levava à angústia a angústia e a esperança ao mesmo tempo. Né? Mas não era esse aqui não. Deus é maravilhoso. Tem situação que a gente passa que só Jesus mesmo para nos ajudar. Vamos orar. Não achei não. Depois se eu achar, aí eu imprimo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, Deus tem falado. Nosso coração foi até bom começar cedo aí. Olha como a gente está terminando cedo. Né? Bom foi ontem, né? O nosso encontro no Zap, né? As irmãs interagindo, foi muito bom. Né? A nossa irmã
precisa de oração, né? A irmã Luciana conhece. Vamos orar por ela, continuar apresentando ela. As aflições que ela tem atravessado, que a gente possa ajudar de forma assim, orando, né? Orando. É só como a gente pode ajudar, né? Deixa eu ver aqui, estou vendo uma aqui. No versículo seguinte, Davi pede com confiança: acrescentarás mais um dia à vida do rei. 6 anos serão como muitas gerações. Verso 6. Aqui ele se refere a si mesmo como rei, confiando em Deus para proteger e prolongar o seu reinado. Nos dias de Davi, quando os conflitos militares eram frequentes e as disputas políticas comuns, a promessa de longa vida tinha um fundo de significado como sinal de favor de Deus e de sua presença constante. A esperança de Davi na prevenção da sua vida está enraizada na convicção de que o propósito de Deus para ele se cumprirão. Veja bem. Então aqui diz: este reconhecimento do poder sustentado de Deus ressoa com a narrativa bíblica abrangente que o Senhor estabelece e depõe governantes terrenos, segundo a sua vontade. Os crentes de hoje podem encontrar coragem no mesmo princípio. O Senhor é quem sustenta e concede o sucesso àquele a quem o segue, o seu caminho. Está escrito em Romanos 13, o verso 1, que diz assim: todo homem esteja sujeito à autoridade superior, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que a têm sido ordenadas por Deus. Mesmo posições de liderança ou poder melhor exercida, com humildade, reconhecimento que Deus quem concede o dom da vida. Aí tem alguns outros versículos de Davi, mostrando também a misericórdia divina. Tem João, falando sobre João, capítulo 1, verso 14, que diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos que a sua glória, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí tem falando algumas coisas sobre o reinado de Davi, sobre a sua fuga, sobre os versículos adiante, né? Do verso, aí já vem para o Salmo 2, 62, que é o de amanhã. Tchau, até amanhã. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que tem operado, Senhor. Tome em tuas mãos, Senhor, nossas vidas. Continua nos ajudando, nos abençoando, abrindo o nosso entendimento para que nós compreendamos a sua palavra. Visita, Deus, aqueles que não puderam acompanhar nesta noite, mas que vão ver, Senhor, este trabalho depois, essa mensagem depois, que o Senhor continue aplicando para em seus corações, e eles venham a entender. Pai querido e amado, continua nos ajudando, e assim, Deus, que eu oro, já te agradeço em nome de Jesus. Dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Terminamos amanhã o 62, né? Glória a Deus, já estamos no 62. Falta quanto? Para 150? 62. Para 150 falta menos de 90, né? 90 salmos. Pastor Ricardo, paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém? E orei pela irmã Josefa, que está com as pernas dodói. Viu? Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor. E até amanhã, se Jesus permitir. Amém?